Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Para onde devemos olhar? É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. A palavra atentar significa prestar atenção, estar atento. Tem a ver com colocar o olhar. E a Bíblia diz para onde nós devemos e para onde nós não devemos olhar. E seria bom a gente introduzir essa mensagem falando dos lugares para onde nós não devemos olhar. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos olhar para trás. Lá em Lucas, capítulo 9, 62, vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Olhar para trás significa olhar para o passado. Olhar para o passado só deve ter uma função: nos levar a aprender com nossos erros. Ou, melhor ainda, aprender com o erro de outras pessoas. Dizem que inteligente é quem aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Nós não precisamos errar, porque se a gente observar, muitas pessoas, irmãos nossos, já passaram por aquela situação e quem fez de um jeito colheu esse resultado, quem fez de outro jeito colheu outro resultado. Então, nós sabemos, no curso da história, qual é o caminho que nós devemos percorrer se queremos chegar bem, se queremos cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, não devemos olhar para trás. O passado não volta, o ponteiro do relógio não anda para trás. Olhar para trás só vai nos fazer pessoas saudosistas. Vamos cair na nostalgia e vamos ficar remoendo os fracassos, as oportunidades que passaram e que nós não aproveitamos. É por isso que Jesus diz: quem põe a mão no arado, ou seja, quem abraça a obra dele, quem recebe o chamado dele, e quem quer novidade de vida, não pode ficar olhando para trás. Se você pensar na figura do arado de forma literal, o que vai acontecer se uma pessoa começar a arar a terra e em vez de olhar para frente, ela começar a olhar para trás? O arado vai sair todo torto. Ela precisa focar no seu trabalho. A Bíblia também diz que nós não devemos olhar para os lados. Se você ler em Josué, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhar para os lados significa olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, olhar para os problemas. Nós conhecemos aquela experiência de Pedro quando ele sai do barco. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas diz o texto que ele reparou na força das ondas e do vento. Aí ele afundou. Quando nós começamos a olhar para os lados, para as ameaças, para as dificuldades, para os problemas, para os defeitos das pessoas, a gente afunda. Se nós olharmos para Jesus, nós podemos experimentar o sobrenatural. Se nós olharmos para as coisas eternas, nós podemos experimentar o sobrenatural. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos naufragar. A Bíblia também diz que nós não devemos olhar para baixo. Não devemos andar cabisbaixos. Um dos exemplos que a Bíblia nos dá que reflete bem isso foi a experiência daqueles espias que Deus mandou para olhar a terra prometida. A Bíblia diz que Deus selecionou 12 príncipes, um de cada tribo. Não foi qualquer pessoa, 12 príncipes. E eles foram enviados para espiar a terra da promessa. E quando eles voltaram, 10 desses príncipes trouxeram um resultado negativo. E eles disseram: naquela terra há gigantes. Aquela terra engole os seus moradores.
E lá em Números, capítulo 13, versículo 33, eles dizem: aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, e assim o éramos também aos nossos próprios olhos. O povo de Deus, o povo da promessa, o povo para quem Deus prometeu aquela terra, não pode se enxergar como um gafanhoto, não pode olhar para baixo assim, não pode se menosprezar assim, não pode ter uma baixa autoestima assim. Dois desses espias, Josué e Calebe, esses perseveravam em seguir ao Senhor, e eles disseram: nada disso. Se Deus prometeu, Ele vai nos dar a terra. Eia, subamos e conquistemos. Mas eles votaram, a maioria venceu, e eles decidiram que não iam avançar, que eles iam voltar para o Egito. E Deus, então, os puniu, fazendo com que eles perambulassem pelo deserto 40 anos, até que morresse o último rebelde. De todos os que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Não podemos olhar para baixo. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar sob as potentes mãos de Deus. Humilhar-se é tornar-se humildes. Aquele que se humilha diante de Deus não vai precisar se humilhar diante de nada mais. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Fomos chamados a fim de proclamar as virtudes desse Deus que nos chamou das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. Então não podemos olhar para baixo, não podemos desanimar, não podemos perder a fé, perder a esperança. Para onde então nós devemos olhar? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos olhar para frente. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para frente. Temos que olhar para a igreja que nós queremos que ela seja. Temos que olhar para o casamento que nós queremos que ele seja. Para os filhos que nós queremos que eles sejam. Não podemos ficar olhando para trás. O passado não volta. Nós temos que prosseguir. Nós temos que seguir em frente. Li um livro do C.S. Lewis, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E uma das coisas que o diabo fala para o diabinho é o seguinte: você tente manter o homem preso no passado e no futuro. Porque se ele ficar ocupado com o passado e com o futuro, ele não vive o presente. E ele não vivendo o presente, ele não tem nenhuma chance. Porque, irmãos, o passado já era. Não podemos mexer no passado. O futuro não existe. Então, nós só temos um tempo que nos pertence, é o hoje. E a Bíblia fala isso e usa até o hoje com letra maiúscula. No dia que se chama hoje, o escritor aos Hebreus diz: não endureçais o vosso coração quando ouvides a voz de Deus. E o livro conta isso em parábola, mas se nós olharmos para a Bíblia, é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer julgar na nossa cara o nosso passado, nossos fracassos, às vezes que nós tentamos e não deu certo. E olha, às vezes até na igreja, quando nós lançamos um desafio, uma proposta, alguém diz: pastor, já tentamos fazer isso aí, não deu certo, não. Alguém fez lá em tal lugar, não deu certo, não. Nós ficamos olhando para trás. Quando o diabo quiser mostrar para você o seu passado, mostra para ele o futuro dele. Porque nós sabemos qual é o futuro dele. Ele sabe também. É no lago que arde com fogo e enxofre, para onde nenhum de nós precisa ir. O ser humano só vai se quiser, mas o futuro dele já está determinado. Então não podemos deixar o inimigo nos fazer viver do passado. Todos nós temos um passado, temos uma bagagem, temos experiências, temos sofrimentos. Todos nós viemos de caminhos que não eram os do Senhor. Todos nós somos ex alguma coisa. Mas o nosso passado para Deus não conta.
Como Deus disse também que o nosso futuro para Ele não conta. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nós temos que viver um dia de cada vez, olhando sempre para frente, sabendo que a qualquer momento, bastando uma palavra do nosso Deus, as coisas podem mudar da água para o vinho. Então, irmão, vamos olhar para frente. Alguém te ofendeu? Perdoa, olhe para frente. Você já se decepcionou até na igreja, fazendo a obra de Deus? Vamos perdoar, vamos olhar para frente. Lá no ambiente de trabalho, vamos olhar para frente. Ah, você já tentou fazer o vestibular várias vezes, não passou? Deixa isso para lá, vamos tentar de novo, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Os nossos relacionamentos, nossas amizades, nossa vida profissional, nosso ministério, nossa vida espiritual. Olhar para frente é saber que Deus tem um propósito na minha vida e eu preciso perseguir esse alvo, esse propósito, cumprindo os projetos que Deus tem para a minha vida. Vamos deixar o passado para trás e vamos olhar para frente. O segundo lugar para onde nós devemos olhar é para cima, é para o alto. Olha o que está escrito no Salmo número 121, versículos 1 e 2, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De onde vem o socorro? É do alto. Lá em Colossenses, capítulo 3, Paulo vai dizer: se você já foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olhar para baixo é olhar para as coisas materiais, é olhar para as coisas desse mundo. A Bíblia nos convida a olhar para o alto, olhar para as coisas espirituais, porque essas são eternas. Um certo sitiante achou uns ovos numa caçada que ele fez, trouxe para casa de curiosidade e colocou os ovos para chocar junto com as galinhas. E a galinha chocou aqueles ovos, e quando nasceram os pintinhos, nasceu também aquele bicho diferente. E tinha um bicho estranho, um bicho pernudo, e começou a crescer mais que os outros pintinhos. E, à medida que o tempo foi passando, o fazendeiro viu que era um filhote de águia, que foi chocado ali junto com aqueles pintinhos. E era estranho que enquanto os pintinhos olhavam para baixo, né, ciscando e catando minhoca, o passarinho vivia olhando para cima. Porque ele não era um pintinho, ele era uma águia. Ele tinha outra visão. Isso que um dia passou uma águia voando e a águia deu um grito, né, o seu pio peculiar. E o filhotinho de águia falou para um dos seus irmãozinhos pintinhos, falou assim: olha só que passarinho bonito. Minha vontade era voar aqui, encontrar com ele lá em cima e pedir. Ah, rapaz, para com isso, rapaz. Aquilo lá é águia. Nós somos pintinho, galinha não voa, não, é daqui a ali só. Pode esquecer. E diz que aquele filhote de águia nunca tentou alçar voo. Cresceu e morreu ali naquele galinheiro, porque ele deixou os seus irmãozinhos colocarem na cabeça dele que ele era pintinho, não era águia. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor são renovados como a águia, não é o que Isaías diz? Crescerão em vigor, subirão até as alturas. Nós devemos procurar as coisas do alto. Nós somos águia ou somos pintinho? Mas às vezes a gente fala em alçar um voo mais alto, já vem logo um monte de pintinho e fala: é isso, rapaz, você não vai conseguir. Não é da sua natureza. Você vai cair, você vai se esborrachar. Faz isso não. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Apesar de nós vivermos nesse mundo como um pintinho, cheio de limitações, a nossa natureza é de águia. Deus quer nos colocar em lugares altos. E sob a graça dele, sob o poder dele, nós podemos ser essas águias. Nós podemos voar mais alto. Nós podemos ser melhores. Nós podemos fazer muito mais. Conquistar muito mais, podemos ir mais longe, mas para isso, temos que deixar de olhar para baixo.
se entregar ao desânimo, à baixa autoestima e pensar que em Deus nós podemos ser uma águia e alçar voos mais altos. E isso que eu quero para a vida de cada um dos meus irmãos e quero para essa igreja, que nós possamos alçar voos muito mais altos. E, em terceiro lugar, nós devemos olhar para Jesus. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Devemos olhar para Jesus. Se nós olharmos para as pessoas, nós não vamos conseguir. Nós devemos olhar para Jesus. A igreja é o lugar onde nós viemos para olhar para Jesus. Ainda que vocês olhem para o pastor, olhem para um líder, olhem para um professor de escola dominical, olhem para um irmão que seja um pouco mais experiente, mas no final, vocês têm que entender que todos somos pecadores. O nosso exemplo maior é Jesus. Pedro vai dizer que ele veio e viveu uma vida perfeita para deixar exemplo para seguirmos os seus passos. Qualquer pessoa que a gente for seguir cegamente nesse mundo vai nos decepcionar, porque elas são falhas. Qualquer pessoa que conviver comigo 24 horas por dia vai enxergar minhas falhas. E com você também. Nós não somos os Messias. É por isso que nós devemos olhar para Jesus e não olhar de qualquer forma. Olhar firmemente para Jesus. É Ele o nosso padrão, o nosso modelo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que se não fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos fatigar, ou seja, vamos cansar e vamos desmaiar nas nossas almas. Você conhece alguém que está desmaiado na sua alma? Desânimo. Por quê? Se decepcionou com A, com B, com C, se decepcionou com a denominação, se decepcionou com o pastor. Esse mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós, seres humanos, também somos maus. Não há um justo sequer. Então não podemos olhar para as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas crentes, elas estão sendo transformadas de glória em glória à imagem de Jesus. Graças a Deus, porque nós conhecemos alguns crentes que são muito parecidos com Jesus. E elas servem de referência para nós. Elas já vivem uma dimensão de vida espiritual que serve de exemplo, de testemunho para nós. E esse texto de Hebreus começa falando isso. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que já estão sendo transformadas por Deus. Mas Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Não vai conseguir avançar. Nós devemos olhar firmemente para Jesus. A palavra do Senhor para nós hoje é essa. Não olhar para trás, não olhar para o lado, não olhar para baixo. Olhar para frente, olhar para o alvo. O alvo é o propósito que Deus tem para nós. Olhar para o alto, para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Para os lugares celestiais, os lugares espirituais onde Deus quer nos colocar. E principalmente olhar para Jesus. Seria uma pergunta para resolver todos os nossos problemas. Em seus passos, o que faria Jesus? Diante de todas as nossas decisões, nossos dilemas, nossos conflitos, nós poderíamos perguntar isso. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Isso é olhar firmemente para Jesus. Como Jesus agiria? Como Jesus reagiria? O que Jesus falaria? Ou ele se calaria? Ele estenderia a mão? Ele anunciaria?
o reino de Deus? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar nessa situação? Essa é a pergunta por excelência. Quem responder a essa pergunta acha o segredo da vida cristã. Mas para respondermos a essa pergunta, nós precisamos conhecer a Jesus. O Jesus da Bíblia. Conhecer seus princípios, seus valores, seus ensinamentos. Então nós poderemos mirá-lo e imitá-lo. E com certeza, nós vamos romper, avançando sempre em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. Todos nós viemos desse mundo com uma missão, com um propósito. Ninguém veio ao mundo a passeio, irmãos. Ainda que você tenha descoberto que seus pais não te desejaram, que você foi um acidente, que você foi entregue para adoção, que você não deveria ter vindo, ninguém vem ao mundo a passeio nem por acaso. E se a gente descobre que a gente não foi desejado pelas pessoas, é motivo para agradecer mais ainda, porque as pessoas não queriam, mas eu vim assim mesmo. Porque Deus me quis. E o propósito que Deus tem para mim e para você é cumprir a missão dele nesse mundo. E se nós entendermos isso, a vida ganha cores e tonalidades que nós nunca imaginamos. Porque o lugar mais bonito, mais gostoso, mais seguro que existe para se viver é o centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.